Ah, que alegria poder contar contigo em mais uma tarde para a gente falar sobre saúde. O Saúde e Companhia é isso, um espaço para a gente trocar informações, para a gente crescer, evoluir e ter mais qualidade de vida. O programa de hoje, inclusive, está imperdível. Você vai conhecer a história encantadora e inspiradora de uma família que não só promove a saúde entre os seus componentes, como entrega saúde para os seus clientes. Você vai saber de tudo sobre o colesterol, como combatê-lo. Vai ver ainda dicas para enfrentar aí as fogueiras do São João. Tem mais, tem inovação em saúde com controle da dor. E para começar, uma matéria especial para que o seu mês de julho já comece aí com muito movimento. Mês de julho chegando, criançada de recesso escolar. Em casa, o que fazer? A ABB de Natal tem algumas opções. Eu estou aqui com o Dr. Edilson Fernandes, presidente da ABB Natal. Quem não é sócio também pode usufruir daqui de toda a programação da ABB. Dr. Edilson, obrigada aqui pelo seu tempo. Ô, Michele, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse clube que me enche de orgulho, né? Eu sou um fã incondicional da nossa ABB. Pode sim, a ABB é um clube que outrora, quando foi criado, foi com o propósito de agregar apenas os servidores vinculados, funcionários vinculados ao Banco do Brasil, mas que hoje tornou-se um clube da sociedade como um todo. Né? É até o clube da família, o jargão, né? O clube da família. A gente tem a oportunidade aqui de receber uma boa parte da sociedade natalense, tanto como sócios como convidados. Evidentemente que a restrição para o convidado existe para que a gente possa também ter condições de dar sustentabilidade ao clube do ponto de vista financeiro. Né? Então, a ideia é que a gente tenha mais sócios do que convidados, né? É isso aí? E aí, no caso, nesse mês agora de julho, né, que as crianças estão em casa, elas têm acesso também a essa colônia de férias que já começou agora dia 24? Isso. A colônia de férias da ABB é uma colônia de férias muito bem estruturada, a gente tem monitores muito bem capacitados e é uma colônia de férias aberta ao público. O sócio ele tem o benefício de pagar apenas 50% do valor cobrado, o valor cheio cobrado para o não sócio. Mas é uma colônia de férias aberta e a gente tem aí, essas colônias de férias têm tido um sucesso tão grande que a gente tem tido em média de 100 crianças participando. E a gente percebe, eu percebo aqui, frequentando a ABB, que vocês têm toda uma gama de serviços e atendimentos que abraça aí todas essas questões, né? Hoje são quantas modalidades? Como é que está o projeto de expansão da ABB? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Então, Michele, a ABB, a gente tem escolhido aqui das diversas modalidades. Não sei se dá para enumerar todas aqui. Mas a gente tem modalidades aqui. A gente tem hoje na natação, por exemplo, mais de 300 alunos. A gente tem a modalidade de ginásio, quadra, tem voleibol, tem o basquete, tem o handebol, tem beach tennis, temos uma quadra de areia aqui, vôlei de praia, temos um outro ginásio específico para o voleibol de quadra. Tem futebol de campo também, tem futebol de campo, tem academia. É um mundo de coisas aqui, é um complexo, na verdade, e o mais interessante é que o frequentador, por exemplo, da nossa academia, ele não frequenta apenas uma academia, ele frequenta um clube com seus diversos serviços a serem ofertados. Agora, aqui tem uma área de convivência muito agradável, né? Tem uma área de locação para eventos também muito bem estruturada. A ABB hoje, como o senhor mesmo disse, é um complexo que abrange várias questões. Essa locação também das áreas, como a área de festas, salão de eventos, também está sendo colocada para o público em geral? Sim, da mesma forma, todos os serviços que a ABB presta, para todos eles existe um desconto de 50% para o associado. Os nossos salões de festa estão muito bem estruturados, foram feitas várias reformas agora. Nós temos aqui hoje, Michele, temos um salão grande que comporta mais de 500 pessoas. Temos um outro salão chamado Cristal, que é um salão que comporta 170 pessoas, um outro menor um pouco, comporta 120 pessoas. O senhor que tem aí toda uma vida saudável também, o que diria para quem está em casa, para quem quer conhecer esse complexo de saúde e de convivência também, um local de convivência muito agradável,
e que de repente ainda não conheça, porque é difícil, mas a gente sabe que pode ter alguém que não conheça ainda a ABB. Fala um pouquinho sobre isso e sobre a importância de abraçar essa questão voltada à saúde e qualidade de vida. Eu diria que levante da cadeira, venha conhecer a ABB. A gente tem a opção aqui de oferecer, por exemplo, uma aula experimental na academia, podemos oferecer um dia um acesso ao clube para conhecer as instalações, né? A gente tem uma opção também, Michele, do associado, o atual associado, ele tem direito a 5 convites por mês. Então ele pode convidar um parente ou amigo que tem interesse em conhecer a ABB. Lembrando que a ABB também tem responsabilidade, né? Socioambiental, tem um trabalho direcionado também para os paratletas, como é isso? Então, nós somos vinculados a uma federação nacional e ela nos apoia muito em alguns eventos culturais e esportivos. E nós temos aqui um associado, a gente chama ele de fofinho, na verdade é Cildo, ele é um para-atleta olímpico, inclusive, já participou de competições internacionais, e ele leva lá a nossa bandeira, né? Porque a gente fica muito orgulhoso de poder ajudar pessoas dessa natureza com esse potencial para representar não só o nosso estado, mas o Brasil em competições internacionais. Que bacana. E aí, achou muita coisa? Não é não, ainda tem muito mais para ser mostrado, até porque a ABB vai fazer 80 anos ano que vem, tem muita história para contar. Doutora Edilson, a gente vai deixar aí as cenas dos próximos capítulos, eu tenho certeza que o pessoal vai acompanhar em casa. Obrigada. Fico agradecido também, Michele. Eu estou sempre aqui à disposição para recebê-los. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado. A dor, ela limita, ela incapacita e ela gera transtornos adjacentes como, por exemplo, depressão, ansiedade. O Dr. Levi Jales, ele é especialista no tratamento de dores, especialmente dores crônicas. Dr. Levi, queria que o senhor falasse primeiramente o que é a dor crônica, qual a diferença para a dor aguda, existem gradações de dor? Existe sim, Michele. A dor pode ser aguda e crônica. A dor aguda é aquela que tem uma duração curta, até 3 meses, vamos dizer assim. E a dor crônica é a que tem uma duração mais longa, mais de 3 meses. Eu tenho pacientes com mais de 1 ano de dor crônica, então existe essa diferença. E a dor, ela tem níveis também, mais forte, mais fraca? Dentro da dor crônica, ela vai oscilando também em intensidade? Sim, a intensidade pode ser variável, pode ser de 1 a 10, a escala que a gente sempre utiliza, a escala analógica visual ou a escala numérica. E dessa forma a gente pergunta sempre ao paciente. E em que ponto ela passa a ser uma doença? Ela passa a ser uma doença quando ela persiste. Então a dor, ela sendo uma dor aguda, serve até como defesa, mas a dor crônica não. A dor crônica, ela limita muito a capacidade da pessoa, ela faz sofrer. E aí é preciso procurar um médico para controlar essa dor, já que, por exemplo, a fibromialgia não se cura, né? Não existe 100% de tratamento, mas a conduta terapêutica chega a 80%, 90%. Hoje em dia, a medicina evoluiu muito. Nós temos várias formas de tratar a dor crônica, inclusive a fibromialgia. E para isso, quais são os suportes aí lançados para que as pessoas possam viver melhor? Existe sim, você tem que dar uma qualidade de vida melhor às pessoas. Existe o tratamento com remédio, os medicamentos, existe o tratamento não medicamentoso, como a própria atividade física, fisioterapia, pilates, acupuntura, estimulação elétrica transcraniana, estimulação magnética do crânio é muito utilizado para fortalecer o organismo e evitar as dores. E qual é o percentual de sucesso da estimulação transcraniana? A estimulação magnética transcraniana pode chegar a 40% a 50% de sucesso no controle terapêutico da dor crônica, incluindo a fibromialgia. Então vamos conhecer melhor isso com uma paciente? Sim, podemos fazer. Lucineide, você me procurou há 3 anos queixando-se de dor crônica, não foi? Gostaria que você falasse um pouco sobre o seu caso. Eu passei mais de 1 ano tentando descobrir o que realmente eu tinha, né? Porque eu sentia muita dor no corpo e ninguém conseguia descobrir o que era que eu tinha.
Até que, numa consulta, né, com a minha médica, com a minha ginecologista, e falando, né, do que eu estava sentindo, ninguém descobriu o que eu tinha, ela então pediu para eu vir aqui para saber se, né, através de exames, eu conseguia descobrir alguma coisa. E aí foi quando eu vim aqui, contei tudo, como eu estava me sentindo. Na época eu estava em crise, né? Eu estava numa crise muito forte, com dores que parecia que eu estava sendo furada na musculatura, em todo o corpo. E estava me sentindo meio depressiva também, eu chorava muito pela situação em que eu me encontrava e também com medo de ser alguma outra doença que, né, podia ser muito grave. Então eu vim aí numa consulta com o senhor me pediu vários exames para afastar qualquer tipo de doença, né, outra doença. De acordo com os exames eu estava bem, então aí o senhor me diagnosticou com fibromialgia e que eu nem sabia que existia essa doença. E aí foi quando eu comecei o tratamento com o senhor. O tratamento com a estimulação magnética transcraniana de repetição, né? Isso. E aí eu me sinto muito bem com a estimulação. Realmente, assim, é um tratamento que eu posso dizer assim, que a pessoa se sente bem na segunda sessão. A melhora é sensível, muito sensível. Então vamos fazer mais uma sessão. Que a estimulação magnética transcraniana de repetição é um método não invasivo, onde a estimulação do cérebro fortalece o sistema de modulação contra a dor. O equipamento, ele dá uma pausa de 20 segundos entre as estimulações. O paciente fica sentado confortavelmente e não tem tantas reações colaterais. Às vezes pode ter um pouquinho de sensação de dor de cabeça discreto que passa logo. Convidamos a todos, acadêmicos, profissionais de saúde, público em geral, a participar no dia 5 de julho de 2024, nesta sexta-feira, na Associação Médica do Rio Grande do Norte, um evento destinado ao estudo sobre a dor crônica e a fibromialgia. É um projeto chamado Brasil Sem Dor e o 6º dia da fibromialgia. Teremos a participação de vários profissionais de saúde e todo o público em geral pode participar para entender o enfrentamento da dor crônica. Eita, época de festa junina tem as fogueiras e as fogueiras são ruins para quem tem doenças respiratórias, mas essa fase já é uma fase ruim para quem tem doenças respiratórias, especialmente os pacientes alérgicos dessa parte respiratória, e aqui eu estou contemplando os pacientes que têm rinite e também que têm asma, né? E muitos pacientes têm as duas coisas. Esses pacientes já estão sofrendo desde março, abril, porque a gente já tem muitas viroses que classicamente acontecem nessa época. Esse ano a gente teve mais chuva, né? Essa estação chuvosa nossa judia muito dos pacientes, porque por conta da chuva a gente tem mais umidade, mais mofo e também fica mais confinado dentro de casa. A época da fogueira de São João, ela é importante para esses pacientes porque muitos estão chegando nessa fase já descontrolados, inflamados. E o encontro dessa fumaça vai fazer com que eles entrem em crise ou piorem muito dos seus sintomas, né? Então, se você já tem esses sintomas classicamente e já sabe que os tem, evite a fumaça, fique longe das fogueiras. Se tiver muita fumaça chegando aonde você está e você tiver disponível uma máscara, a máscara pode atenuar um pouquinho o mal que a fumaça te faz, mas ficar longe da fogueira, sem dúvida, é o principal. Por conta das fogueiras, talvez de 4 queimaduras que acontecem no ano, cada 4, uma acontece na época do São João, nessa semaninha do São João, onde a gente tem mais fogueira, né? Então é uma densidade muito grande de queimadura. E a gente se queima na fogueira, a gente se queima com os fogos e a gente se queima
porque a gente é desatento ou que vai mexer com coisa que classicamente é perigosa, né? Você precisa saber minimamente o que fazer nos primeiros socorros, né? Primeiro, eu queria falar que a queimadura ela se divide em 3 graus. O primeiro grau é a queimadura superficial da pele, onde a gente ainda tem a pele íntegra, queimou, mas ainda não rompeu a pele. A queimadura de segundo grau, eu já tenho bolhas ou eu rompi a camada superficial da pele. E a terceiro grau, eu rompi camadas profundas da pele. Então, teve queimadura, a primeira medida que você tem que fazer é água corrente. Não bote gelo, não bote mais nenhum produto, é água corrente por 20, 25 minutos para resfriar esse tecido. Se você precisar ir para o hospital, você deve ir para o hospital se você teve queimadura nas mãos, nos pés, nos genitais, no rosto ou se foi em criança e idoso. Queimaduras extensas também precisam ir para o hospital. As queimaduras de terceiro grau especificamente, né? E se você teve queimadura de terceiro grau, aquela que é bem profunda, não tente tirar a roupa se ela estiver grudada. Vá para o hospital mesmo assim. O máximo que você pode fazer essa hora é cobrir com um pano limpo, de preferência uma gaze estéril, e deixar ela úmida para proteger o tecido que está embaixo. No próximo bloco você vai acompanhar tudo o que você precisa saber para combater o colesterol alto. E ainda, a história inspiradora de uma família que promove a saúde entre os seus componentes e entrega saúde aos seus clientes. Oferecimento, conexão Movip da Bimove, SOS Pharma, Clínica Ecocardio. E aí, criança tem problema de colesterol? É claro que tem, certo? É preciso que os pais se preocupem com o colesterol elevado dos seus filhos. E quando medir o colesterol, né? Antes de 2 anos de idade, não, né? Mas tudo deve ser avaliado se existem fatores de risco na família. Ou seja, se é uma família em que o pai aos 50 anos já teve um infarto, que a mãe tem taxa de colesterol elevada, existe uma história familiar de cardiopatia, de infarto, então aquela criança, ao completar 8 anos, 9 anos, já deve ser levada para dosar os seus níveis de colesterol. E em casos mais gritantes, a partir dos 2 anos também já deve ser verificado os seus níveis de colesterol. Existe uma entidade chamada hipercolesterolemia familiar, que é o aumento do colesterol devido ao fator genético. Isso não é devido à dieta, à questão da obesidade infantil. Mas existem crianças que já nascem com esse fator, isso passa de família genética e que é preciso ser dada atenção a essa criança. Quanto mais cedo você combater um fator de risco no indivíduo, mais benefícios ele terá no seu futuro. Então é super importante a mãe levar a sua criança para o pediatra e para o cardiologista para ver os níveis de colesterol. Principalmente se tiverem pessoas na família com o que a gente chama de fatores de risco. A primeira coisa que eu costumo explicar aos pacientes é a diminuição das gorduras saturadas, que são manteiga, né? As carnes vermelhas também a gente precisa reduzir o consumo para pelo menos umas 2 vezes por semana, que tem um impacto muito grande nessa questão do colesterol. Além disso, como muitos acham, não é só a questão da gordura, a questão do carboidrato também. A gente precisa também ajustar a questão do carboidrato, porque se tem um consumo muito elevado de carboidrato, também vai impactar nesse colesterol. Então, assim, priorizar sempre os carboidratos mais naturais, evitar o consumo de industrializados é uma recomendação em relação a tudo hoje em dia, porque os industrializados têm vários aspectos negativos na nossa saúde, né? Então, assim, o principal que eu priorizo nessa conduta inicial de acompanhamento aos pacientes é a redução da ingestão de carne vermelha para umas 2 vezes por semana. Vou adequando, né? Eu não gosto nunca de ser muito radical, eu gosto sempre de adequar a realidade do paciente. Eu vou reduzindo aos poucos
até encontrar uma forma saudável e funcional, né? Porque não adianta a gente impor algo que não vai ser possível colocar em prática. Então, assim, essa estratégia é muito importante de ajustar a quantidade de gordura que é ingerido na alimentação geral. E para isso a gente calcula, né, numa dieta bem planejada para conseguir o objetivo. Estudos mostram que a nossa saúde está diretamente relacionada à qualidade das relações que a gente nutre. Imagine então uma família que nutre suas relações tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E mais, uma família que dedica o seu negócio a promover a saúde de outras famílias. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Augusto Lemos, mais conhecido como Pepeu, é diretor da empresa que lida com essa parte de saúde, de promover a saúde das pessoas por meio das farmácias. Pepeu, posso lhe chamar então de Pepeu também? Pode sim. Me conta um pouquinho sobre como foi a sua participação, o início da sua participação nos negócios da família. Na verdade, tudo começou há 12 anos atrás, né? Com meu pai abrindo a SOS Rastreamento, certo? E com o tempo a gente viu que tinha necessidade de um outro negócio. A gente queria abranger novas áreas. A gente viu que a área da saúde era uma área que estava em crescimento e tinha alguns pontos que eram negativos que a gente via. Então a gente resolveu abrir uma coisa nova para inovar. Em 2021 a gente abriu a SOS Pharma no interior do Ceará e há um ano atrás a gente trouxe aqui para o Rio Grande do Norte. Então começou nesse período. Aqui na saúde foi há 3 anos atrás. Mas aí vocês pegaram e falaram assim, poxa, a gente precisa inovar. Em que áreas que vocês começaram a perceber que era preciso avançar nessa área, principalmente de venda de produtos por meio das farmácias? Eu acho que a principal área hoje da farmácia é o atendimento, certo? Por causa que se você está recebendo um cliente numa farmácia, ele já está fragilizado. Ou ele está doente, ou algum membro da família dele está doente. Então ele vem aqui não só atrás de medicamento, mas atrás de um apoio. Muitas vezes os nossos balconistas, os nossos farmacêuticos e até a gente mesmo se torna meio que um psicólogo. Então a gente via que tinha essa necessidade de ter um olhar humano para quem está do outro lado do balcão. E a gente resolveu inovar muito nisso. A gente resolveu dar esse pontapé inicial no atendimento. E é um atendimento que a gente percebe logo na entrada que realmente ele tem toda uma característica muito personalizada, né? Tanto em oferecer uma água, oferecer um suco, perguntar se está precisando de alguma coisa. Aí vocês fazem treinamentos frequentemente com os colaboradores, como é que é isso? Sim, quando entra a gente já fala como é o padrão SOS, a gente ditou isso como um padrão da SOS, certo, do grupo, e a gente sempre está tentando melhorar. Mas os nossos colaboradores também falam pra gente, olha, acho que a gente poderia melhorar nisso, poderia melhorar naquilo, a gente vai olhando e vendo uma forma para poder ser melhor para todos. E qual a vantagem, qual a desvantagem de se trabalhar em família? Eu acho que é mais vantagem do que desvantagem, por causa que depende muito da família. Se é uma família unida, não vai ter desvantagem. Mas se é uma família unida, vai ter mais vantagem do que desvantagem, porque você vai ter força de um, ajuda de outro. E querendo ou não, você está perto da sua família, e família é família, né? E aqui todos os colaboradores também estão em sinergia com a linguagem da empresa. Graças a Deus. Sucesso para vocês, viu? Para nós. Bom. Rubens Júnior, mas que gosta de ser chamado de Júnior da SOS. Que alegria estar aqui com você e olha, já estou encantada pela história da família de vocês. Isso tem uma influência de quem? Como é que começou tudo isso de pegar e trabalhar em família, prosperar em família e uma família que era do Ceará, que é do Ceará, mas que fixou raízes agora aqui no Rio Grande do Norte? Então, Michele, tudo começou há 12 anos atrás, através de outra empresa, que é a SOS Rastreamento, certo? E a gente viu a necessidade das pessoas de serem bem tratadas. Eu costumo dizer que a gente somos seres humanos que queremos ser tratados como os humanos. Então, se a gente não tratar o nosso próximo como humano, não valeu a pena, né? Você não está fazendo nada. E esse tratamento, esse atendimento, ele já vem lá da área da segurança. Quando a gente passou por ramo de farmácia, saúde, as pessoas que vêm na farmácia vêm por quê? Estão doentes. Você já imagina uma pessoa que está doente, ser maltratada, não ser bem tratada, não ter atenção, não ser bem recepcionada, bem recebida, né? Acolhida, na verdade, né?
E a gente vem praticando isso diariamente, todos os dias a gente conversa com nossos colaboradores, entendeu? Que a importância de acolher, de tratar bem, tem dado certo e vai dar certo mais para frente aí ainda. Como foi na sua infância, como foi a sua vida lá no Ceará? Porque isso diz respeito muito aos seus valores pessoais, né? Como é que você trouxe isso, né, de pequenininho e transmitiu isso? Porque Augusto falou exatamente isso que você falou, como se fosse assim algo que já estivesse no DNA de vocês. Sobre tratar o próximo como a si mesmo, a Bíblia já fala isso, né? Que devemos amar ao próximo como a si mesmo, né? Então devemos tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratado, né? Então eu prego isso muito. Eu digo que entre estar certo e ser gentil, devemos ser gentil, entendeu? Devemos ser o garçom, que é aquele que serve e não ser o dono do restaurante, entendeu? É muito melhor servir do que ser servido. E o Pepeu já me mostrou ali nos bastidores que vocês estão crescendo. Inclusive, essa loja das Quintas aqui já tem uma loja, né, uma casa ali logo atrás comprada, porque não está dando vazão a tudo que vocês estão Essa loja aqui produzindo daqui uns 2 ou 3 meses vai passar para ampliação, né, onde a gente vai botar outros itens, né? Adquirimos recentemente mais 2 lojas, Cidade de Esperança e São José de Mipibu. E os nossos planos é abraçar o Rio Grande do Norte, né? Sempre da mesma forma, atendimento bom, tratando as pessoas bem, preço justo, porque quem compra medicamento já chega já numa situação que não é boa, então ainda pagar caro não é justo, né? Para quem não tem como se deslocar até aqui as Quintas, para quem não tem como se deslocar até a outra loja, que tipo de comodidade de serviço vocês oferecem? Michele entrega em domicílio de 7 da manhã a 11 da noite, todos os dias de segunda a domingo, e a partir de julho essa loja aqui da Quintas vai funcionar 24 horas com entrega em domicílio, certo? Por quê? As pessoas vão para uma emergência no hospital 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, certo? E tem que se deslocar às vezes roda 3, 4 quilômetros para procurar uma farmácia 24 horas. Agora pense só, sair do hospital, vou para minha casa, vou ligar para a SOS Farma porque ela vai entregar na minha casa o remédio que eu vou precisar. E o telefone do WhatsApp, então, para pedidos, qual é? 981 16 7979. Que bacana. 981 16 7979. Bem facinho, né? Nossa, eu já decorei. Pois, Júnior, obrigado, Michele. É um prazer lhe receber aqui. Seja bem-vinda sempre. Aqui está de portas abertas para você e para a sua equipe. É um prazer fazer parte do seu programa. Acho que eu devo ter sido Foi o primeiro junto com a... Tenho certeza que vamos ficar por muito tempo lá, viu? Vamos sim. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns pelo exemplo de empresário e de ser humano que você é. Obrigado, Michele. E aí, o que achou do programa de hoje? Já se inspirou nessa história tão bacana da família SOS Farma? Conta pra gente aí a sua percepção, dá a sua sugestão e sua crítica pelo @SaúdeCia na TV. Lembrando que sábado que vem tem mais Saúde e Companhia. Até lá! Oferecimento, conexão Movip da Bimove, SOS Farma, Clínica Ecocardio. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon Comunicação Propositiva. Realização, Praia Filmes.